deixando o seu gostei, sugestões também aí nos comentários, para que eu venha com um trabalho melhor, um trabalho bacana nesse tempo aí de pandemia, né, pessoal? Então vamos aí, pegue seu caderno, uma caneta e vamos estudar. Muitas espécies de plantas apresentam flores, mas você sabe qual exatamente é o papel dessa estrutura na vida desses vegetais? Será que eles estão aí apenas para deixar a planta mais bonita? Olha, dos órgãos de uma planta, apesar das diferenças de tamanho e de forma, a maioria das plantas apresentam raiz, caule e folhas. Essas três estruturas são chamados de órgãos vegetativos da planta. Cada uma delas possui funções que ajudam a manter a planta viva. Já as flores são considerados, são chamados de órgãos reprodutivos, pois estão envolvidos na reprodução, ou seja, na geração de descendentes. Nem todas as plantas produzem flores, como a gente já sabe, naquela sequência evolutiva, apenas as angiospermas que possuem flores. A reprodução sexuada das plantas. As plantas apresentam grande variedade de adaptações relacionadas à reprodução, ou seja, à formação de novos indivíduos. Apesar dessa diversidade, a reprodução é fundamentalmente de dois tipos, sexuada e assexuada. Primeiro vamos ver a reprodução sexuada. Precisa, para haver reprodução sexuada de planta, requer o gameta masculino e o gameta feminino. Estes, ao se unirem, ocorre um processo que chama fertilização ou podemos chamar de fecundação. Com o processo da fecundação, origina-se o zigoto. Esse zigoto, ele desenvolve-se em um embrião. Dependendo da espécie, pode ou não estar em uma semente. Dependendo da espécie, pode ou não estar dentro de um fruto. Então, isso vai muito de espécie para espécie. Reprodução assexuada de plantas. As plantas têm uma incrível capacidade de gerar novos indivíduos também por reprodução assexuada, na qual cada um descendente tem material genético idêntico ao do indivíduo que o originou. Então, pessoal, isso aqui é muito importante. Na reprodução assexuada, o indivíduo novo, o indivíduo que está sendo gerado, ele tem um material genético idêntico àquele que o originou. Grava isso aí, que é muito importante. O bambu ilustra bem a reprodução assexuada. De um mesmo indivíduo podem sair vários brotos que originam vários novos pés de bambu. Cada um deles, mesmo separado dos demais, conseguem sobreviver independentemente. O único pé de bambu pode originar por brotamento vários outros, até mesmo uma floresta inteira, desde que as condições sejam favoráveis para que isso aconteça. Existem também outros tipos de reprodução assexuada. Eu vou citar outros três, que é a divisão de touceira, a estaquia e a enxertia. E vou explicar basicamente o que são essas três. Então vamos lá, a divisão de touceira. A capacidade de reprodução assexuada das plantas é de grande utilidade para a obtenção de mudas para a agricultura e para a jardinagem. Uma das técnicas mais simples para obter novas mudas é a divisão de touceira, após a qual cada uma das partes pode se desenvolver separadamente. Temos também a estaquia, que é um outro método simples e bastante usado. Uma estaca é um pedaço cortado do caule e que, plantado, ele pode originar folhas e raízes, desenvolvendo-se em uma nova planta. Temos ainda a enxertia,
Esse já é um modo mais complicado, mais trabalhoso. Ele consiste em implantar um pedaço do caule de uma planta sobre outro que já possui raiz, que vai servir como suporte e condutor dos nutrientes. O caule que é implantado é denominado enxerto, ou também popularmente conhecido como cavaleiro. E o caule com as raízes, que ele servirá de suporte, é chamado de porta-enxerto, ou também conhecido como cavalo. Após algum tempo, ambos os caules se fundem, virando um só, e resulta em uma nova planta, cujas raízes são as do porta-enxerto, da árvore que já estava no local, mas as características de folhas, flores e frutos são as do enxerto, que é aquele caule que você enxertou na planta. A enxertia é bastante empregada para o cultivo de espécies frágeis e para encurtar o tempo necessário para florescimento e frutificação, pois a planta torna-se adulta mais rapidamente do que se fosse cultivada a partir do plantio da semente. A probabilidade de sucesso na enxertia é tanto maior quanto mais similares, forem as espécies de plantas empregadas. Normalmente, o mais comum, o mais utilizado é em um pé de limão já enraizado, você enxertar um caule de laranja, por exemplo. São próximos as duas espécies. São espécies diferentes, mas porém próximas, com características parecidas. Então, a chance do enxerto dar certo é maior. Se você quiser também, você pode obter novas plantas em sua casa, usando algumas técnicas simples para propiciar reprodução assexuada. Então, há alguns dos tipos que nós vimos aí. Então, entendido aí sobre reprodução sexuada e reprodução assexuada, você agora consegue diferenciar os dois? Pessoal, se eu ajudei vocês, vão deixando um gostei aí, vão se inscrevendo no canal e vão deixando sugestões. Bons estudos e até a próxima!